Até então, a gente estava criando nossas classes, instanciando os objetos, conseguindo ver os parâmetros aqui de uma forma super tranquila e sem problema nenhum, porque intuitivamente a gente estava criando atributos e métodos com uma visibilidade pública, certo? Uma visibilidade é, visível. Então, tudo que eu consigo pegar aqui em name, idade, nome, eu consigo vir aqui, ó, e executar, e ele vai trazer a informação que a pessoa preencheu aqui, ou a informação que foi processada e atribuída diretamente, sem problema nenhum. Só que a gente tem uma nomenclatura, a gente tem uma regrinha no Python que a gente pode criar um novo parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro aqui de document. E se eu criar ele assim, ele vai ser público. Mas se eu colocar um underline aqui atrás, ele na prática ele ainda vai ser público, porque se eu vier aqui, ó, e definir um documento como, sei lá, ABC, por exemplo, eu ainda vou conseguir ver esse documento diretamente sem. é, Aqui, ele até orientou. Sem muitos problemas, eu vou conseguir ver o documento aqui, ABC. Porém, quando eu começo a trabalhar com esses nomes, com essa declaração aqui, que vai ser um parâmetro privado, é muito interessante que eu comece a usar esse decorador, que a gente vai ver um pouco mais lá no futuro, mas eu use essa tagzinha aqui, esse arroba, definir como eu vou retornar esse documento. Então, eu vou estar retornando ele a partir de um método document, quando eu chamar a palavra-chave document aqui. Se eu salvar e executar agora, ele ainda retorna para a gente. Se eu tentar rodar aqui ó, o P1 document, ele vai retornar para a gente agora. Porém, se eu apagar isso daqui ó, e tentar retornar só o document ali, ele vai dar erro, porque ele não localiza o document. Mas se eu voltar com o property document, que é o nome, vou dizer, o nome novo dele aqui, a gente consegue trazer ele só trazendo esse parâmetro aqui, ele consegue visualizar e processar aqui para a gente, certo? E então, se eu quiser modificar esse documento, colocar um P1 document e mudar aqui ó, de ABC para DEF e executar, vocês vão ver que ele vai dar erro. Por quê? Porque ó, deu um erro de atributo e a gente não pode setar o atributo documento, ou seja, o atributo documento ele é privado, a gente não consegue modificar. A única forma que a gente tem para modificar esse documento é fazendo o seguinte, criando um document.setter, ou seja, um setador, uma função de set para esse document. E aqui a gente vai criar essa função onde a gente recebe o valor e muda o valor de document aqui. Em prática, aqui é isso que a gente tem que fazer do lado da classe. Só que do lado de quem for usar, né, do programador que for usar de fato, a gente só vai passar assim, p1.document e recebe o novo valor. E ele já vai atribuir ali o novo valor. Legal, mas por que a gente faz isso? Por um simples motivo. Aqui a gente só vai conseguir modificar os valores direto. No caso do document, como a gente tem uma definição simples, a gente poderia simplesmente ignorar todos esses dois blocos de código aqui e deixar ele como público e não privado, porque ele está funcionando aqui na prática como público e não privado, porque os meus métodos eles apenas retornam e modificam o valor de uma forma simples simplificada. Porém, valores que a gente precisa fazer algum tipo de tratativa antes de modificar, é muito interessante que a gente trabalhe com eles no modo privado. Então, um valor aqui que eu posso pensar, eu acho que é um valor bem interessante da gente mexer, é a idade. Se eu mostrar aqui a idade é 25, eu posso modificar essa idade, esse P1 age para 26. Posso mostrar aqui para gente. Ele vai modificar normal.
E eu também posso mudar essa idade P1 age, P1 age para -1 ou -100 que seja. E ele vai continuar me mostrando, certo? Não vai ter problema nenhum. E aonde que está o problema aí? No código, não tem erro de código. Só que numa lógica, se a gente traduzir para o mundo real, vai ter um problema. Vai ter um problema de regras de negócio, vai ter um problema que na vida real ninguém tem uma idade negativa. É impossível isso acontecer. Então a gente tem que programar isso. A gente tem que programar que a gente não vai aceitar idades negativas. Como é que a gente faz isso? Deixando o nosso método age privado. Então a gente transforma o age aqui, cria um property apenas para retornar a nossa idade. Então se a gente. Eu vou só tirar isso aqui para ele rodar certinho. Se a gente rodar ali, ó, ele está retornando o age quando a gente chama aqui. Mas agora, se eu tentar atribuir um valor e rodar, ele vai falar que meu atributo age ele não tem o método set, ou seja, eu não consigo modificar esse valor. E legal, a gente está conseguindo avançar porque se for -100 a gente não quer mudar mesmo, mas no caso ele fez 26. 26 ele não está conseguindo mudar também. Então se a gente fizer assim, ó, e rodar, ele não consegue mudar mesmo quando é o 26. E agora? A gente tem que contornar isso também. Eu vou criar um método setter, né, para o nosso age. Então o age vai ter um método setador. E eu vou passar aqui, basicamente, fazer um age recebe ele mesmo. Eu posso passar um valor aqui, ou new age, tanto faz. Aqui o nome da variável realmente tanto faz, vai depender do que vocês quiserem colocar. Eu vou colocar value, ou new age, acho que new age é uma coisa legal. E, vamos lá. Se a minha idade for maior do que 0, legal. Maior não, né? Se a minha idade for maior ou igual a 0, eu vou atribuir aqui. Porém, se a minha idade for menor do que 0, ou seja, se ela sair disso daqui, eu vou mostrar uma mensagem, que a idade não pode ser negativa. Vou executar. Ó, a idade não pode ser negativa e ele não modifica. Porque aqui, ó, ele tem a idade 25, que ele trouxe, depois ele tem a idade 26, que ele também trouxe, depois ele tenta atribuir para -100, ele fala a idade não pode ser negativa e mantém ela com 26. Isso é uma abordagem, porque daí não vai estourar nenhum erro aqui e vai funcionar. Só que no dia a dia isso pode ser um problema, porque a gente só está informando. A idade não pode ser negativa. A gente não está barrando a pessoa de tentar colocar uma idade negativa. Ela pode tentar aqui agora quantas vezes ela quiser colocar uma idade negativa, só que nunca vai dar certo. Ele sempre vai falar a idade não pode ser negativa e vai voltar para a última idade, certo? Na verdade, ele nem vai chegar a substituir. O que a gente pode fazer para isso é criar um raise value error, ou seja, a gente vai forçar uma mensagem de erro se a pessoa tentar colocar uma idade negativa aqui. Então, se a pessoa tentar colocar uma idade negativa, ele cai nesse else, e daí, nesse else, a gente vai ter uma mensagem de erro falando que a idade precisa ser um número positivo. Se eu executar, ó, na primeira vez que ele tentou, depois do 26, na primeira vez que ele tentou colocar uma idade negativa, ele estourou o erro e falou: putz, a idade não pode ser negativa. E a gente agora tem uma mensagem de erro, onde se eu clicar aqui, ó, ele vai falar exatamente quem que foi a mensagem de erro que chamou. E vai falar em qual linha que eu tentei fazer isso. Então eu venho aqui e... deixa eu só rodar de volta. Aqui, ó, venho na linha 9 e corrijo essa idade para ela ser positiva. Legal. E a gente também pode fazer uma outra tratativa. No lugar da gente passar essa mensagem de erro, a gente pode simplesmente fazer um self.age e colocar ela igual a 0. Então, sempre que a pessoa tentar atribuir uma idade negativa, aqui no caso 100, ele vai deixar igual a 0, só que daí isso volta para o primeiro erro que a gente tinha, né? Porque ele ainda deixa a pessoa colocar a idade negativa, só que o sistema contorna isso. Ou a gente pode fazer a idade vezes -1. Ou seja, se ela for negativa, deixe ela
positiva. Vamos tentar aqui, ó. Então eu tentei passar um menos 100 e ela ficou positiva, porque ele caiu esse fluxo. Só que eu ainda gosto muito mais da nossa opção de deixar estourando um erro, porque a gente cria a classe, cria a nossa biblioteca e se sair do nosso escopo, sair do que a gente pretende, ele vai estourar um erro e não vai deixar a pessoa avançar. Então é isso, gente. Sei que esse conteúdo ficou um pouquinho maçante, mas eu vou, como sempre, deixar aí um material de apoio explicando essa questão de visibilidade, métodos setters e getters, e eu acho que vai tudo começar a ficar entendível. Qualquer dúvida, como sempre, deixem aí que eu vou responder.